Olá, telespectadores. Vou falar agora com o André Heck, ele que é técnico em enfermagem e nos mostrará como funciona uma das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Boa noite, André. Boa noite. Meu nome é André Heck, eu sou técnico de enfermagem da Unidade Básica, do SB38, Santa Cruz do Sul, e atuo em casos de baixa, média complexidade e, algumas vezes, alta complexidade, conforme determinação da regulação 92. Ok, vamos lá então, André. Vamos embora. Começando então pela demonstração do nosso equipamento, começando pela maca. É uma maca retrátil, tem capacidade de 120 até 150 quilos, né? Algumas particularidades: cinto de segurança padrão e mais um outro cinto de segurança que ele faz uma contenção de tórax e ombro dos pacientes em caso de paciente um pouco mais agitado ou agressivo ou combativo que tenha necessidade de fazer uma contenção mecânica, a gente consegue fazer com esse equipamento aqui. Então fica acolchoado, não tem risco de machucar o paciente, as grades para ele não cair da maca e para dar uma segurança maior no transporte do paciente. Não é simplesmente carregar, mas é transportar com segurança. A viatura então é composta de, começando da parte posterior daqui da viatura, 2 cilindros de extintor de incêndio com gás carbônico e pó químico, que seria para uma eventualidade, uma necessidade ali de combater algum incêndio ali. Um imobilizador pediátrico completo, que faz a mesma função das pranchas rígidas de imobilização adulto. Essas duas aqui a gente sempre carrega duas, né, pela probabilidade de ter mais vítimas no local. Então esse é o modelo adulto e esse é o modelo pediátrico. O resto do conjunto a gente carrega nesse formato para facilitar, que é o conjunto de estabilizador de cabeça, estabilizador cervical e os tirantes cinto-polvo, né, para ter uma fixação maior da vítima na prancha para poder transportar. Cones de sinalização, tem que pensar que em rodovias, por exemplo, ou então em vias de trânsito um pouco mais intenso, a primeira prioridade é a segurança da equipe, e a gente utiliza os cones para sinalizar a cena, não ter risco de acontecer um segundo acidente. Cilindros de O2, são 3 cilindros que a gente carrega, sempre 2 em funcionamento e 1 em reserva. Se necessário, a gente pode trocar mesmo durante o atendimento, mas a gente mantém a carga mínima de 150, então dele fechado, e os outros aqui hoje, um com 60 libras para atendimentos mais simples e 120 libras para atendimentos mais pesados. Se dá necessidade de deslocar para fazer transporte, ou então vítima presa em ferragem, por exemplo, ou então em prédios que a gente precisa de oxigênio, a gente tem uma maleta de oxigênio estofada, tem umas alças aqui atrás para poder carregar nas costas, não deixar os braços livres, então nosso cilindro portátil. A parte superior aqui a gente carrega um CAD, que é um dispositivo de mobilização para paciente adulto, tem o modelo pediátrico também, que consiste num imobilizador de coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica num dispositivo único. Então a gente consegue retirar uma vítima que em princípio não seria de gravidade, porque ele é um dispositivo que demora mais tempo para a gente poder instalar, mas dá uma segurança muito boa, né? Um paciente que tem um comprometimento ali, ou vítima encarcerada, que nós vamos demorar para remover, ou então locais de difícil acesso, tem como utilizar esse dispositivo e dar uma segurança muito boa. Da mesma forma como esse aqui é o adulto, a gente tem o modelo pediátrico. E para diferenciar, de ursinho. Né, tem que deixar um pouco mais leve o clima aqui. Até porque trabalhar com criança exige muito de manejo verbal. Não é simplesmente botar a técnica que a gente aprende, mas sim ter sensibilidade para poder lidar com esse tipo de paciente. Tá? E na parte superior ainda, o famoso desfibrilador portátil, que tanto foi falado nos últimos tempos pela mídia, o DEA, o desfibrilador externo automático. Eu só não vou abrir aqui porque toda vez que eu abro ele já aciona, então é um dispositivo bem importante, né? A gente tem as PAs aqui para adulto, tem como utilizar para criança também, então a diferença de vida e morte para paciente em parada cardiorrespiratória é esse equipamento aqui, e graças a Deus a gente tem na viatura também, não fica na dependência de uma unidade avançada. Mas mesmo assim, se no caso de uma parada cardiorrespiratória, a gente aciona o apoio. Na parte superior aqui, a gente sempre deixa pronto 2 kits para acesso venoso. Se precisar para acesso venoso, então já está todo o material montado. O soro fisiológico de 500 ml, equipo, extensor e o abocate para poder ser mais rápido, bem como o material para fixação, né? Então fica mais à mão. Na bandeja aqui, uma cumarrim, algodão fechado, por causa que a gente faz pega estrada de interior, pode pegar pó.
kits extras, para ficar mais, se tiver múltiplas vítimas, a gente não tem que ficar montando na hora, já está tudo no formato de kit. Material para acesso venoso, material extra para acesso venoso, material para um acesso venoso de menor complexidade, os scalpzinho, e fita extra de HGT. Na parte superior, então, seria o nosso material de vias aéreas, máscara de oxigênio, máscara de nebulização, óculos de proteção, sempre lembrando de questão de segurança, bem como de máscara, né? Tem as máscaras de... Essas aqui são, quando teve a questão da H1N1, a máscara que era preconizada era essa aqui. Então a gente também já tem sempre carregando na viatura. Se precisar, se der suspeita de doença infecto-contagiosa de origem aérea que a gente possa contaminar, a gente já procede com a proteção, né? Manta aluminizada para aquecer o paciente. Essas aqui a gente costuma ver em filme, o pessoal vê em filme de montanha. Então a gente também carrega aqui, se precisar, a gente tem. Material de curativo, material de sondas de aspiração se precisar, mais outras sondas de aspiração de calibre menor. Então tem que pensar que é possível que a gente atenda um paciente que tenha comprometimento de via aérea, que vai precisar de aspiração com uma sonda bem grossa para poder tirar restos de alimento, por exemplo, como a gente pode acabar fazendo um parto e precisar de uma sonda bem fininha para aspirar o nenê. Então tem que ter todo o material disponível. Um material específico para queimados, que tem aqui atrás, é um curativo à base de gel, então um hidrogel, um material bem diferenciado, não é tão simples de obter. Esse material a gente tem disponível também. Na parede aqui fica então sempre montado uma máscara de oxigênio pronta para uso e material de aspiração também pronto para uso, sempre ensacado pela proteção de não ter risco de contaminação. Material lixo para pérfuro cortante, luva de procedimento. Como nossa equipe, a gente tem vários biotipos trabalhando de altura, então tem as gurias que trabalham com a gente, então luva pequena, tem os condutores maiores ali, usa a luva grande, tem a luva M, que é o padrão quase para todo mundo. Os colares cervical também, os colares cervicais a gente deixa sempre posicionado aqui. Então do grande, o médio, o pequeno eu estou carregando junto da direção lá, para ficar mais fácil o acesso junto ali. São 2 colares aqui, e se precisar tem outro aqui. E os infantis e os neonatos, que a gente quase não usa muito pouco, graças a Deus, mas se precisar também tem. Como o nosso material tem que ser portátil, para poder fazer atendimento, por exemplo, no interior de uma residência, a gente também tem o nosso material de vias aéreas, que é no formato de maleta. Então, materiais de vias aéreas e material, bem dizendo, tudo que tem ali, que eu mostrei para vocês, tem na mochila. Eu já mostro para vocês também. Tem nessa mochila. Então, material de vias aéreas, se precisar, está pronto. E material geral. Bem dizendo, com esse material aqui, com isso aqui, com cilindro de oxigênio, tem como fazer praticamente qualquer atendimento dentro da residência. Continuando aqui na parte superior do baú, aqui nos armários, a gente tem ataduras, compressa não estéril e compressa estéril, gás estéril e o nosso reservatório de soro. Se precisar, tem soro extra aqui também. Então, pensando como, se precisar essa unidade se tornar uma unidade estática, ainda no caso de múltiplas vítimas, que tenha que fazer apenas uma unidade, ficar atendendo e preparando para a remoção de outras vítimas, a gente tem condições de chegar, fixar, montar uma base estática, atender e só direcionar as vítimas para as outras ambulâncias de menor condição, menor capacidade. Material de reserva, de toalha, saco de lixo, se precisar, e o kit parto sempre pronto, a gente deixa lacrado, porque é revisado para não ter esse risco de contaminação e desgaste do material, então ele fica sempre fechado. Aqui ainda no canto a gente tem uma cadeira de rodas retrátil, que, por exemplo, no caso de um apartamento que tenha muitos andares, a gente não consiga descer por elevador, a gente tem como montar ela aqui, colocar a vítima, tem uns tirantes, tem como dar segurança. E uma prancha pequena para reanimação cardiopulmonar dentro da viatura, se precisar. No baú, dentro aqui, então a gente tem coberta para aquecer o paciente, comadre, né, necessidades fisiológicas, bem como papagaio, travesseiro e talas. Então, talas tem as mais diversas, desde tala maleável de madeira, de papelão, e 2 pés de cabra também, de grande porte, se a gente precisar alavancar, fazer alguma coisa. Atrás do banco aqui, se conseguir passar,
tem o colchão inflável. É um colchão inflável que ele é um dispositivo bem diferente. A gente consegue fazer uma contenção de vítima usando ele. Ele é maleável, então tu coloca a vítima em cima e ele vai retirando o ar, ele vai fazendo o formato da pessoa sobre o equipamento. Então tem como fazer uma imobilização completa de cervical, coluna, membros, só com esse equipamento aqui. Dá um pouco de trabalho a utilizar, mas esse é o nosso equipamento reserva. Então a gente utiliza só quando realmente precisa, né? Então fica sobressalente. Vamos olhar a mochila agora aqui. Só um instantinho. Então, bolso externo, material de verificação de sinais vitais. Oxímetro, um lixinho para pérfuro cortante, esfigmomanômetro adulto, esfigmomanômetro pediátrico, a gente deixa fechado que a gente utiliza menos, e o aparelho de o glicosímetro. Na parte interna agora. A visualização é facilitada porque os plásticos são transparentes, então fica mais fácil de trabalhar. Tem a maleta de medicações, que a gente deixa ela lacrada sempre, né? Tem as medicações padrão previstos para a unidade básica, material para acesso venoso, seringas, material para punção venosa, fica nessa parte, algodão, esparadrapo, se precisar também fica sobressalente aqui, ataduras e tesoura de resgate, então essa aqui. Mesmo que eu acabe carregando sempre o material junto comigo para facilitar. Gases e compressas estéreis se for necessário. E do lado de cá, a maletinha então, só a maletinha, ela toda rotulada, para facilitar também o trabalho. E partindo, tem um cilindro também reserva aqui. Esse aqui é um cilindro que praticamente a gente não usa, mas mesmo assim é bom ter ele por segurança, né? Se porventura der algum problema de equipamento, o equipamento todo é testado e revisado. Mas se porventura eu ainda precisar, se der uma intercorrência de algum daqueles equipamentos ali ainda fizer, eu tenho uma opção de um cilindro reserva. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 opções simultâneas de oxigênio para o paciente, se precisar. Tem um intercomunicador, que seria com a central, a gente ainda não tem, não é contemplado contato com a regulação via rádio, está previsto para daqui a um tempo, por enquanto não tem, então eu tenho contato aqui e tenho contato no painel. Então se eu tiver com a vítima e eu precisar fazer contato com a regulação, eu posso utilizar esse rádio, não preciso me deslocar para a cabine. Vamos fazer a volta, vamos dar uma olhada por fora? Vamos lá. Bom, então a frente da viatura tem algumas particularidades. A questão da sinalização. Ela junto do farol ela tem os estrobos e tem o giroflash em cima, que é o padrão de toda a viatura. A questão da sirene dessas aqui, ela é uma sirene que ela é um modelo ela é novo em relação às que habitualmente que encontramos nas outras viaturas. Ela esse formato triangular dela aqui é um alto-falante direcionado somente para frente. Então, para onde tem a intenção de direcionar o som? Para frente, num ângulo de mais ou menos uns 90 graus que ele faz ali de som, se eu não me engano, pelo manual, que ele joga o som para frente, somente para frente, não para as laterais. Então, tentar evitar o distúrbio, o descanso do cidadão que não tem nada a ver com o deslocamento em si. Né? Junto do giroflash tem 2 faroletes laterais que a gente consegue fazer acionamento tanto de um como de outro, individual, para poder sinalizar ou iluminar o local onde a gente está atendendo, ou então procurar pelo menos o número da casa. Muitas vezes as ruas são mal iluminadas, ou então em questão de interior a gente precisa de um apoio de iluminação, já está integrado junto da viatura, a gente tem como ficar livre para poder fazer isso. Na parte de dentro aqui da viatura, então na cabine, são só 2 lugares, né, do condutor e do técnico, no caso da unidade básica. O acesso é via interna, não tem que sair da viatura para poder passar para o interior dela, então isso é uma coisa muito boa, porque muitas vezes a gente está atendendo um caso de menor complexidade e o quadro agrava e eu preciso do apoio do condutor no baú ali para dar o atendimento, e ele simplesmente estaciona, sinaliza onde nós estamos e ele passa por dentro mesmo da viatura, não tem que sair para atender. Na parte da frente, então, rádio de comunicação, além do sistema aqui da sirene de iluminação e o alto-falante externo, se tiver que fazer algum comunicado à rua, e as luvas que a gente já deixa sempre em pronto emprego para atendimento.
né? Carregamos junto sempre o mapa da cidade, mesmo que o telefone agora veio com GPS, então para nós é uma coisa que facilitou muito. E essa era a unidade básica do SAMU. Uma boa noite a todos e obrigado.